Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Cumprimentamos todos que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para esta nossa reunião, para podermos agora nos próximos minutos dedicarmos um bocadinho do nosso tempo para o culto do Evangelho, para harmonizarmos as energias, as vibrações no nosso lar. Como habitualmente, para nos prepararmos para esta reunião, para nos abstrairmos daquilo que são os nossos problemas, as nossas rotinas diárias, vamos escutar uma canção. Página 33, Evangelho no Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Divino Mestre, como diz a canção, graças por estares conosco neste nosso estudo, neste nosso Evangelho no lar. Permite, Senhor, que todos aqueles que do mundo espiritual nos acompanham
os protetores de cada uma das nossas casas, os nossos protetores pessoais, aqueles a quem nós aprendemos a chamar nossos anjos da guarda, que estejam connosco, que a espiritualidade amiga que acompanha também este nosso estudo possa, se tu o permitires, Senhor, trazer para perto de nós aqueles nossos familiares que já partiram, para que em conjunto, nós e eles, enquanto família, possamos fazer este estudo, possamos entender a mensagem que tu nos trazes e todos nós, tanto eles como nós aqui, sejamos capazes de apreender, de pôr em prática os teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, no estudo de hoje e abençoa este nosso estudo e permite que haja paz em cada um dos nossos lares. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 10 e 11. Ora, desde o tempo de João Batista até ao presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que ganham. Porque até João, todos os profetas, tanto como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo que é Elias que devia vir. Entenda aquele que tiver ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículos 10, 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João pudesse, em rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, o mesmo já não acontece nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aqui nem figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus toma-se pela violência. Que significam estas palavras, já que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que eu disse, é ele mesmo, que é Elias que devia vir. Ora, João não sendo outro que Elias, Jesus faz alusão aos tempos em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus foi tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava a exterminação dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto, segundo a nova lei, o céu ganha-se pela caridade e pela doçura. Depois acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Estas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estavam em posição de compreender certas verdades. A mensagem da semana é do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luís. Item 15. Ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, a tisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas,
tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda a impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos, em forma de confidência, é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. A mensagem do Reino dos Céus é uma mensagem dita naquele tempo e nas palavras anunciadas que terão sido pronunciadas por Jesus, mal entendidas que estão também agora por muitos cristãos. Queremos dizer que, por mais do que uma vez, Jesus disse: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E aqueles que ouviram no seu tempo, ainda hoje, certamente, procurarão perceber o significado da mensagem. O reino dos céus, o reino para onde todos estamos destinados, é o reino criado por Deus, nosso Pai. Ao longo dos tempos, os ensinamentos têm vindo, por variedíssimas causas, por variedíssimas razões, a ser mais ou menos distorcidos. Porque quando Jesus fala pela primeira vez, talvez, na natureza de Deus, ninguém o terá entendido. Quando ele disse: Deus é Espírito. E se é Espírito, teria certamente um ambiente, teria certamente algo para além daquilo que seja o conhecimento da altura da maior parte daqueles que o ouviram. Jesus conhecia Deus, é um Espírito puro, sabemos-lo hoje pela mensagem divina trazida na terceira revelação. Por isso, os ensinamentos têm sido colocados de forma mais ou menos ao longo dos tempos, para que o homem, na sua evolução, no seu desenvolvimento, no seu aprendizado, possa ir percebendo, paulatinamente, a grandiosidade do futuro que o espera. Homem que agora está no corpo como espírito, que foi criado como espírito por Deus, que é nosso Pai, que é a grande inteligência. É aquela inteligência que um dia vamos compreender, mas que agora nos vai permitindo perceber ao longo das etapas, que é através do conhecimento, que é através da vontade do trabalho, do entendimento das leis superiores, que vamos atingir os patamares superiores que Jesus falava. O reino dos céus é esse reino superior, é esse reino sublime que nos está destinado a todos nós, espíritos, porque somos irmãos. E como irmãos aqui estamos, pela vontade de Deus, nosso Pai, pela orientação de Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, para que nos entendamos como irmãos, como dizíamos, para nos entreajudarmos cada vez mais no desenvolvimento deste conhecimento espiritual que nos aguarda. Somos nós que individualmente temos que nos colocar perante aquilo que são os desafios que Jesus nos colocou no seu tempo com mensagem superior e que os espíritos da sua falange cada vez mais nos vêm desafiando para procurarmos para achar. Estamos aqui para percebermos e entendermos como e quando poderemos chegar aos patamares superiores que Deus nos oferece, porque sendo espíritos seus filhos, teremos a oportunidade de o conhecer, de o compreender, depois de passarmos por todo esse conhecimento e desenvolvimento que nos está a ser colocado e posto de forma mais expedita, para que individualmente não nos deixemos conturbar pelos ambientes, mas deixemos-nos unicamente orientar pelo seu apelo, pelo seu chamado,
porque só entendendo as mensagens do amor, da paz, da liberdade, do fazer o bem, é que nos consideremos capazes de ocupar um dia os lugares superiores das casas do Pai. Esta passagem do Evangelho que escutamos e depois a explicação dada pela espiritualidade mostra-nos que não pode haver aqui uma outra interpretação das palavras de Jesus que não seja a lei da reencarnação. Quando Jesus diz que João Batista era o Elias que estava para vir, não há aqui dupla interpretação, nem uma interpretação que não seja que o espírito de Elias e o espírito de João Batista é o mesmo e que o que mudou foi o corpo. E, portanto, nós conseguimos nesta leitura entender que a vinda de Jesus à Terra havia sido programada com bastante antecedência, que muitos dos profetas foram conseguindo obter essas informações do mundo espiritual sobre partes daquilo que seriam a missão do Messias, do Salvador, de quem o povo hebreu esperava, e que uma dessas revelações era que haveria alguém que viria antes de Jesus e que esse alguém seria Elias. E o que nós sabemos depois, não é? No tempo de Jesus, é que quem veio preparar o caminho para que depois Jesus pudesse trazer a mensagem que nos trouxe foi o seu primo, João Batista, filho de Isabel. E, portanto, não há dúvidas aqui nesta afirmação de Jesus, e o Espírito que nos traz depois a explicação faz menção ao outro encontro entre Jesus e Nicodemos, não é? Quando Jesus disse que era preciso nascer de novo para podermos entrar no reino de Deus, que levou a outras interpretações sobre o nascer da água e do Espírito. Aqui não há a mínima dúvida de que Jesus fala da reencarnação. E fala mais, diz-nos que até ao tempo de João Batista, não é? O reino de Deus havia sido tomado pela violência, mostrando-nos que não é impondo a nossa religião, aquilo que são as nossas crenças, que nós vamos conseguir, depois da morte do corpo, estar nesse paraíso, nesse lugar do reino de Deus, no mundo espiritual, com a consciência tranquila, em paz, etc. E, infelizmente, nós continuamos a ver no tempo atual que muita violência, muitas guerras ainda têm como origem estas questões religiosas, estas questões de crenças, de interpretações, de imposições, por assim dizer. Não é coisa do passado, não é? Nós sabemos que o cristianismo também, ao longo da sua história, em determinados momentos, procurou também ele impor essa crença aos povos, mas, como depois nós ouvimos e escutamos no final desta leitura, aquilo que Jesus veio trazer foi totalmente um ensinamento diferente, que é pelo amor, pela caridade, pelo perdão. É assim que nós vamos conseguir alcançar um dia esse almejado reino de Deus que todos, de alguma forma, pretendemos alcançar. Então, esta
esta leitura mostra-nos que nós não vamos conseguir essa plenitude ou essa felicidade sem que a gente tenha que nascer várias vezes. Só dessa forma é que nós vamos conseguir, ao longo do nosso esforço, da nossa aprendizagem, da nossa transformação, vamos conseguindo evoluir moralmente, evoluir intelectualmente e assim aproximar-nos dessa plenitude e dessa felicidade. E Jesus, quando nos traz esse ensinamento, é precisamente para que nós possamos refletir sobre a nossa vida, não é? Sobre a nossa conduta, sobre aquilo que tem sido a forma como nós temos utilizado esta nossa atual existência, esta vida que nos foi concedida, o que é que nós temos feito em prol do nosso espírito, da nossa alma, porque este mundo material onde agora nos encontramos, aqueles que estamos encarnados num corpo, ele é transitório, ele é temporário e a verdadeira vida é a vida do espírito. E nós teremos que deixar esta indumentária carnal, uns mais cedo, outros mais tarde, e vamos despertar no mundo espiritual nas mesmas condições que nós fomos construindo a nossa vida, aquilo que nós temos no nosso íntimo, no nosso coração, aquilo que são as nossas imperfeições, aquilo que são as nossas virtudes e, portanto, é urgente que nós possamos pensar e refletir sobre isso e fazermos a nossa análise, o nosso autoconhecimento, para depois não termos uma surpresa quando chegar o momento de nós nos confrontarmos com a nossa consciência e nos depararmos num outro mundo, diferente deste, que será tanto melhor quanto nós o construirmos dentro de nós. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, nós que nos encontramos reunidos em nosso lar, neste momento em que os nossos corações se reúnem em gratidão pelos ensinamentos trazidos hoje, pelo Evangelho, a nos lembrar que somos aqueles que caminham no sentido do nosso melhoramento, para um dia alcançarmos a perfeição que Jesus nos falou e nos ensinou, que possamos, no nosso lar, com aqueles com os quais nós convivemos e para aqueles com os quais nós mais necessitamos de aprender uns com os outros. Abençoa, Mestre Jesus, o lar de cada um. Abençoa este planeta que nos acolhe, que temos nessa reencarnação a oportunidade de desenvolver aquilo que de melhor temos em nós. Mas, acima de tudo, Senhor, dai-nos a força para que, pouco a pouco, possamos nos libertar dos nossos vícios, das limitações que ainda nos impedem de enxergar o melhor no próximo e também em nós. Que possamos construir pouco a pouco este reino de paz, de amor, dentro de nós, dentro do nosso lar e também com aqueles com que estão nesta nossa caminhada aqui na Terra. Que possamos fazer o bom uso do tempo que Tu nos oferecestes, enquanto tantos irmãos que, como nós, estivemos no plano espiritual e pedimos uma nova oportunidade de aqui renascer, que possamos aproveitar a cada momento, a cada ensinamento, e enxergar o melhor que o nosso próximo tem e aquilo que nós podemos aprender com eles. Abençoa e ilumina todos os governantes da terra,
que possamos todos juntos vibrar pela paz, pelo amor, manter a esperança acesa em nossos corações, para que a paz possa se solidificar pouco a pouco no nosso planeta. Que seja feito, Mestre Jesus, a tua vontade, hoje, agora e sempre. Assim seja. Página 34. Quando ele voltar. Lá fora, os homens dirão que o amor é um sonho, que triste ilusão. Caminham sem norte, buscando o amor no prazer. Esquecem Jesus, sua vida e luz, seu viver. E quando ele voltar para nos apartar, tristes ficarão, chorarão a seu lado, verão o pecado, tarde se acharão. Cá dentro teremos que andar em busca do irmão que urge ajudar. Em troca de nada, levando o amor e o perdão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. A seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Em troca de nada, levando o amor e o perdão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. A seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. E quando ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. A seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Se abrirá. Estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga aqui presente fluidificou para todos nós. Aproveitemos este ambiente, esta harmonia, para podermos prolongá-lo ao longo da semana, nos nossos lares, procurando que a paz possa prolongar-se, possa reinar não só no nosso coração, mas no ambiente onde nós também nos movimentamos. Lembramos que todas as leituras que são
realizadas, todos os textos que são escolhidos para o Evangelho no Lar, são publicados no Jornal Espírita e que, portanto, podem ter acesso previamente a esses textos, bastando apenas tornar-se assinante do jornal. Para qualquer informação em como se tornar assinante, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Vamos-nos despedir de todos, lembrando que estaremos novamente convosco amanhã, pelas 20h30, para mais uma palestra, e nos dias habituais, às sextas e às segundas, também nesse mesmo horário. Então, desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.